Olá, boa noite a todos e que para quem for assistir depois, bom dia, boa tarde. Nós estamos aqui hoje reunidas, né, 3 mulheres, para a gente conversar sobre mulheres em posição de liderança. A gente está iniciando uma série de 4 lives que vão ocorrer esta semana com a Gabriela, que vai ser a primeira entrevistada da gente. E a gente vai falar de mitos e verdades. O meu nome é Meilin Canizares, eu sou coach, psicóloga e trabalho com desenvolvimento de liderança e de equipes. Eu já ocupei posições de liderança no mundo corporativo e eu senti na pele o que é ser minoria dentro de uma sala de reunião de um comitê executivo. Então, a gente tem experiência, a Cris também vai se apresentar daqui a pouco, e isso foi o que nos motivou a organizar essa série de lives e com o desejo, né, de contribuir para que mais mulheres encontrem seu espaço, a sua realização profissional. Então, eu passo a palavra aí para a Cris Dumont. Então agora eu vou me apresentar, né? Eu sou a Cris Dumont, eu trabalhei também 25 anos aí no Brasil, né, em cargos em empresas de comunicação e nos últimos anos em cargos de liderança, mas em 2011 eu mudei para a China, aí na China uma nova história, onde eu perdi toda a minha identidade profissional, né, porque aí a gente perde o nosso sobrenome, Cris da onde? Não tinha o da onde, né, e aí você tem que se reinventar. Então, foi uma experiência muito rica que me gerou uma nova carreira. Então, eu trabalho já há 7 anos como life coach, sou credenciada da ICF, e atualmente estou na Polônia. Então, aqui é meia-noite, né? Eu e a Meilin, a gente se conheceu na última formação que a gente fez juntos, que foi coaching de grupos e equipes, e aí a gente se identificou exatamente através dessa história, né? 2 mulheres que eram do mundo corporativo, saíram do mundo corporativo, viraram coaches, né? Trabalham na área de coach, mas que passaram por essa experiência. E aí eu queria agora apresentar a nossa convidada de hoje, que a nossa série de lives são 4 lives essa semana, hoje, segunda, terça, quarta e quinta, e a primeira convidada é a Gabriela. Gabi. A Gabi é graduada em marketing, possui 28 anos de experiência no mercado de comunicação, passou a maior parte da sua trajetória profissional em agências de propaganda no Brasil, como a DPZ, a NBS, a W Macan. Para quem não sabe, são grandes agências, são as maiores agências de propaganda que tem no Brasil, responsáveis por clientes como Coca-Cola, McDonald's, Oi, TIM, entre outros. Então, esses clientes não precisam nem falar que são mega clientes, né? A Gabi está morando há 5 anos nos Estados Unidos e hoje ela trabalha com pesquisa e planejamento no Walt Disney Company. Certo? E aí, como a Meilin falou, quer dar uma geral aí no nosso objetivo das nossas lives, dessas lives, Meilin? Tá, então compartilhando, né? Por que a gente está chamando mulheres bem-sucedidas, em posição de liderança, para a gente entrevistar? A nossa ideia é aprender com a experiência dessas mulheres, né? Elas têm muito para contar para a gente sobre os desafios específicos de ser mulher numa posição de liderança. E a ideia com esse bate-papo, né? É promover ampliação de consciência, que as pessoas, e aqui a gente está fazendo essa conversa na expectativa de que homens e mulheres ouçam a conversa e possam identificar pontos de melhoria na forma com que se relacionam no ambiente de trabalho, perceberem alguns vieses inconscientes que às vezes surgem, né? A gente não tem nem consciência, e lapidando, né? E a gente também aqui não é dona da verdade, né? A gente também está num processo de aprendizagem, de expansão de consciência a respeito dessa importância da inclusão.
e de falas mais inclusivas, de comportamentos mais inclusivos. Então, a gente está num processo também de educação e aprendizagem, né? Como todos. Então, essa é a ideia, né? De ampliação de consciência e que as pessoas possam aproveitar através da experiência das nossas entrevistadas e aprender com elas e levar alguma coisa para o trabalho, para a vida pessoal. Não sei se você quer complementar alguma coisa, Cris. Que esses vieses inconscientes não é uma característica masculina, né? Isso também está com a gente, mulheres fazendo julgamento sobre mulheres, né? Por isso são inconscientes. E a gente não está aqui para apontar o dedo para a cara de ninguém, a gente não está aqui para construir. Eu adorei essa frase que eu vi outro dia na minha mentoria de Nós por Elas, né? A gente não está aqui para construir muros, a gente está aqui para fazer pontes, né? Então a ideia é essa: vamos fazer pontes para que todo mundo possa, né, se entender melhor no mundo corporativo. Então eu acho que eu vou abrir com a primeira pergunta, Gabi, que é: você é hoje uma mulher que ocupa uma posição de liderança, que já ocupou essa posição de liderança em várias outras empresas. Como é que você viu a distribuição de gêneros, né, dentro das organizações que você já trabalhou? Oi, gente. Obrigada, Cris. Obrigada, Melim, pelo convite. É sempre uma honra, é um prazer. Eu acho que, da mesma forma que a gente constrói pontes, eu costumo dizer que quando a gente divide aprendizado, a gente também multiplica ideias e multiplica o bem, né? Vai multiplicando multiplicando possibilidades. Então, falando de empresas que eu já trabalhei, eu sei que esse é um assunto muito pauta hoje em dia, mas eu comecei a minha carreira tendo líderes mulheres. Não foram só mulheres, mas eu comecei minha carreira tendo líderes mulheres. E isso, eu não sei se eu não pensava sobre esse assunto na época, eu não sei se isso era até porque isso não era pauta mesmo, né? Então aquilo para mim era algo muito natural, eu ter uma chefe que era mulher. Não me surpreendia em nada isso. E eu tive, ao longo da minha vida, muitos chefes homens, e eu acho que eu dei muita sorte. Eu acho que essa é a palavra certa. Porque, claro que vivi diversos momentos que a gente vai falar aí mais à frente, mas, de uma maneira geral, eu tive uma boa relação de líderes femininos na minha vida. Hoje, o fato de eu estar morando aqui nos Estados Unidos e estar numa empresa que determinadas pautas são levadas muito a sério, a pauta feminina é uma delas, né? A pauta da equidade de gênero é uma delas, a pauta LGBT, que é mais, é uma delas. A Disney fez um compromisso em 2015, ou seja, 7 anos atrás, de que metade da sua liderança seria formada de mulheres. E essa é uma realidade hoje. 50% da liderança da Disney global é de mulher. E isso está muito próximo, não parece algo muito, muito longe, porque assim, a minha chefe é mulher, a VP de vendas da América Latina é mulher, a chairman é mulher, a presidente de vendas global é mulher. Então, as mulheres estão muito evidentes, não é? Eu não vejo um número, né, o percentual 50%, eu não enxergo onde é que estão essas mulheres. Elas estão muito visíveis para mim. Então, é um fato. Eu estou vendo isso acontecer, essa evolução acontecer, muito perto. Aí eu fico me perguntando, né? Você está falando de uma realidade americana e você falou que você teve mulheres líderes na sua vida. Mas quando você virou essa mulher líder, né? Que a gente trabalhou juntas e quando a gente trabalhou na DPZ, eu estava nessa... Você foi uma líder. Mas na LBS a gente já era par, né? E ali já era uma outra realidade, você tendo conta da Oi. Você passou por alguma situação inusitada ou o que mudou quando você efetivamente virou essa mulher líder? Eu acho que é um processo. Eu acho que liderança nunca é o destino final. Eu acho que a gente, antes de ser líder e quando vira líder, a gente continua um processo de aprendizado que ele é diário, ele é constante.
Então, assim, eu costumo dizer que você é líder desde que você tem uma pessoa abaixo de você. Não importa se você tem 50, 1.000, 100. Se você tem uma pessoa abaixo de você, você é líder daquela pessoa. Então, acho que foi um processo de evolução. Eu olho para hoje, para Gabriela de 3 anos atrás, eu acho, nossa, ela não sabia nada. Eu olho para de 10 anos atrás, acho que ela não sabia nada. E provavelmente a Gabriela de 10 anos para frente vai olhar para essa de hoje e achar que não sabe nada. Porque eu acho que é um processo contínuo, acho que a gente vai aprendendo todos os dias. Então, não tem assim um momento, eu não sou líder hoje, virei líder, agora tudo mudou. Eu acho que é um processo. E você também aprende a ser líder quando você quando você se torna um. Você não... claro que existem infinitos cursos, infinitas literaturas sobre o assunto, mas a prática, no dia a dia, é que eu acho que você vai se tornando um líder de verdade conforme você vai ter gente para liderar e gente de quem você pode aprender, né? Eu separei três situações, assim, mas acho que eu vou falar de 2 inusitadas que aconteceram comigo ao longo da minha liderança. Uma delas aconteceu na última agência que eu trabalhei, que foi um par meu que descobriu quanto que eu ganhava. E ele veio me questionar se eu sabia que eu ganhava mais do que todas as pessoas nessa mesma posição, inclusive ele. E eu fiquei muito chocada na época, porque eu falei, a minha primeira reação foi, como você soube disso? Né? Depois foi, você estaria fazendo essa pergunta se fosse um homem? Você estaria tão incomodado se você descobrisse que era um homem que estava ganhando mais do que você? Qual é o problema de eu ganhar mais do que você? Tem alguma razão, e essa razão não foi eu que decidi, foi o nosso chefe. Por algum motivo. Não significa que eu sou melhor, não significa que você é pior. Provavelmente a conta que eu atendo é mais rentável. Provavelmente o que eu faço hoje rende mais para a agência. Quem sabe eu não tive uma proposta e a agência achou por bem me aumentar para me manter aqui. Isso não vem ao caso, né? Mas essa foi uma situação que me chocou muito. E uma outra situação aconteceu com uma mulher. Eu estava grávida da minha segunda filha, eu estava com 8 meses de gravidez, e eu tinha na minha equipe uma pessoa que não estava feliz com o que ela estava fazendo, e eu consigo entender isso perfeitamente, mas ela usou do meu momento ali vulnerável, prestes a sair de licença maternidade, para me pressionar. E ela me disse, olha, eu quero fazer coisas diferentes aqui do que eu faço hoje, então eu gostaria que você fizesse essas mudanças antes de você sair de licença. Eu falei, antes de sair de licença eu não vou fazer. Eu não posso fazer, eu quero deixar tudo o mais estruturado possível para quem vai ficar aqui, e eu não quero fazer mexida em equipe. Quando eu voltar, é uma promessa minha com você, quando eu voltar de licença a gente senta e reorganiza tudo. E ela falou, se você não fizer mudança, eu vou embora. E eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal porque eu me senti, assim, uma mulher me pressionando. E ela está me pressionando porque ela sabe que eu estou grávida. Ela sabe que neste momento eu não vou deixar ela embora. E eu fiquei muito mexida. Aí eu acho que hormônios da gravidez contribuíram muito também nesse momento. Mas eu tive, aí que a gente vê, né? Era uma mulher fazendo pressão de um lado, meu chefe era um homem na época. E ele me ouviu muito, porque eu tomei uma decisão que eu falei, olha, por mim, eu gostaria de dizer, vai embora. Mas eu não posso fazer isso porque eu não vou estar aqui daqui a um mês. E o meu chefe falou, você vai fazer o que você achar que é certo fazer. Então, foi um homem me ouvindo, sabendo que ele ia ficar na roubada, na minha licença, e você faz o que você tem que fazer. E eu fiz, ela foi embora. Não era um blefe, ela foi embora. E aí eu falei, bom, agora desestruturou mesmo, geral, porque agora não é uma mexida interna dentro da equipe, agora é trazer uma pessoa nova.
E a verdade é que deu tudo certo. Eu trouxe uma pessoa nova, a minha filha nasceu um mês antes, então a pessoa nova começou a trabalhar. Eu não estava mais trabalhando, já estava de licença. Ninguém me incomodou na minha licença. Então, assim, deu tudo certo. Mas, assim, eu acho bom esse exemplo porque era uma mulher que se aproveitou de uma situação frágil, vulnerável de outra mulher, que era uma líder. Eu era líder na época, né? Eu pude tomar a decisão que eu queria tomar. Mas foi difícil, não foi fácil, não foi nada fácil. Olhando para trás, parece simples, mas não foi. Eu até imagino, né, que não seja simples mesmo esses momentos de saída, né, de licença maternidade, já tem tantas pressões, né, acontecendo. Sim, sim. A gente vive... Eu tive 2 licenças maternidades ótimas. Nunca me ligaram, nunca pediram para eu voltar antes, eu não tenho absolutamente nada a reclamar desses 2 momentos, mas eu acho que isso ainda é um mito. A mulher que sai, será que eu vou voltar e vou ter o meu lugar? Será que eu vou voltar a continuar sendo respeitada? Será que... Enfim, o que pode acontecer? Porque a verdade é que acontece muita coisa. Até estatisticamente, a gente sabe que sim. E às vezes independe do fato de você estar de licença maternidade. Às vezes é algo maior que acontece dentro da empresa, do país, enfim, em vagas. Então, não necessariamente tem a ver com você, mas é um momento delicado, acho que para toda mulher que já viveu isso. Eu vivi 3, né, licenças maternidades, e a minha segunda licença maternidade foi complicada, porque eu ainda estava com 3 meses de licença e começaram a me ligar amigas, né? Melhor você voltar, coisa que tá feia. E quando eu voltei, a pessoa que tinha ocupado o meu lugar, né, interinamente, que era um homem, não saiu do meu lugar. E ficou uma coisa assim, ninguém falava a respeito, mas o fato é que nem a minha mesa eu tinha mais. Então, ficou muito estranho. Enfim. Como eu trabalhei em recursos humanos, eu testemunhei também muitos casos, né, de mulheres perdendo posições por conta do afastamento. Lógico que tem outras variáveis, mas Sim. O fato é que, estatisticamente, a gente sabe que a probabilidade existe, né? É grande e ela existe. Lógico que não é uma regra para todo mundo, mas... Sim, existe. Bom, dando sequência aqui, né? Eu tive acesso, há um tempo atrás, a uma pesquisa que a Thomas International fez. Eles avaliaram executivos de alta liderança, de alta gestão, homens e mulheres, com alguns assessments deles, né? E compararam em termos de inteligência emocional e personalidade. Será que tem diferença, de fato, entre um homem e uma mulher, né? Uma liderança masculina e feminina? E eles chegaram à conclusão que não tinha uma diferença significativa entre homens e mulheres, que tanto homens como mulheres tinham inteligência emocional alta, né, e tinham alguns traços específicos de personalidade. Mas eu queria saber, Gabriela, como que isso conversa com o que você percebe, né, na sua trajetória, ou isso traz uma nova perspectiva? Conta para a gente um pouco, né, a sua visão a respeito desse, quando você escuta, né, desse resultado. É um resultado que me surpreende um pouco, sim, porque eu acho que homens e mulheres são diferentes. A gente pode querer equiparar salários, porque a gente faz o mesmo tipo de entrega, porque os resultados podem ser tão bons quanto de um lado quanto de outro. Mas eu acho que homens são diferentes de mulheres. Isso não tem nada de errado, muito pelo contrário, não estou falando que são melhores ou piores. Eu acho que homens e mulheres são diferentes. Eu acho que as mulheres, por exemplo, elas têm as soft skills delas muito mais apuradas do que nos homens. Eu acho que o que acontece é que os homens estão evoluindo muito rápido nesse sentido. Eles entenderam que não basta mais técnica. Técnica é importante,
Mas técnica é a base. Técnica é o nivelamento. Se você não tem a técnica, você não pode estar nesse carro. Mas a partir dali, o grande barato de te manter ali, de fazer a coisa rodar, de fazer tudo funcionar, eu acho que estão nas soft skills, nas famosas soft skills. E eu acho que aí tem uma questão também de cultura, que eu acho que a mulher, ela, de alguma forma, ela foi ensinada a ter soft skills desde muito cedo. E os homens a não ter soft skills desde muito cedo. Então, eu acho que as mulheres, elas são naturalmente, porque elas foram educadas assim, talvez a nova geração venha muito mais equiparada nesse sentido, mas porque elas foram educadas assim, né? De serem mais empáticas, de ouvirem mais, de abraçarem mais, né? De serem meio mães. E os homens não. Então, eu acho que se tem esse lado da mulher, o homem começou a entender que sem isso ele também não consegue avançar. Então, hoje eu acho que tem muitos homens, sim, que estão nesse mesmo nível de inteligência emocional que uma mulher. Mas eu acredito que eles ainda têm tipo, um longo caminho, porque é estrutural, sabe? Veio com a gente desde pequeno. Então, acho que sim, a nova geração, talvez a geração das minhas filhas, as filhas delas, os filhos delas, eles talvez venham mais iguais nesse sentido, porque iguais nós não vamos ser nunca. Eu acho que homens e mulheres são diferentes, e que bom. Eu acho que são complementares também em muitos sentidos, sabe? Aí fica essa questão, na verdade, né? Porque tem pesquisas que mostram que a diferença ela não é assim tão verdadeira, né? Quando você compara homens e mulheres, né? Tem aí até um convite, né? Será que isso é um mito ou uma verdade? Porque a gente aprendeu a acreditar que tinha uma grande diferença, né, entre homens e mulheres. Mas, por exemplo, nessa pesquisa específica, um dos itens medido é a empatia. E a gente tem essa tendência de acreditar que a mulher vai ser mais empática do que o homem. E o que a pesquisa traz é que não. Então, é surpreendente. Isso é ótimo. Então, porque vai quebrando um pouco essas crenças, né, que a gente acabou construindo socialmente, né? Mas tem uma coisa que eu acho que eu conecto com isso que você está trazendo, que eu estava ouvindo outro dia, né? Sobre as barreiras que as mulheres enfrentam, tal. E tem mesmo uma questão cultural de uma expectativa que a mulher seja cuidadora. Então, posições profissionais que exigem o cuidado, né, como enfermeira, né, por exemplo, você vê a concentração que começa a mudar, né, está mudando, mas é uma desconstrução que a gente vai ter que fazer. Sem dúvida. Já posições mais assertivas, né, de negócios tradicionalmente vistas como posições masculinas, mas que a gente sabe que muita mulher tá de igual condição, né? Tem a mesma qualificação para ser bem-sucedida. Bom, aí entrando nessa questão, né? Um mito que você acha que existe quando se trata de mulher em posição de liderança? Eu acho que que vou citar dois mitos, eu acho. Um é que as mulheres são muito sensíveis. E que mulher não sabe se controlar, mulher não mulher, quando ela está... a sensibilidade dos dois sentidos. Um, quando ela está triste, magoada com alguma coisa, e que ela não sabe separar esse momento da vida pessoal dela, que ela mistura isso com o trabalho. E um outro mito, eu acho que é que mulheres são capazes de ser... É um mito, mas eu acho que é um pouco de verdade. Só que eu acho que isso não pode ser imposto a gente, que é o fato da mulher ser multitarefa. Que a mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é uma verdade, as mulheres conseguem, mas isso não pode ser visto como uma qualidade, nem tampouco como um defeito o homem que não consegue.
eu acho que é um fato. Acho que a gente aprendeu a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E isso não pode nos levar num caminho de que passa para ela que ela consegue resolver porque ela faz tudo ao mesmo tempo, ela consegue dar conta de tudo. O fato da gente conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo não significa que a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E nem que a gente esteja preparado o tempo inteiro para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que são esses dois, assim, e que são levados muito para um lado, não para um lado positivo, sabe? Eu acho que a gente acaba carregando o lado negativo disso, da sensibilidade e de ser multitarefa. São coisas boas, mas que a gente acaba usando o lado negativo muito mais do que positivo. Antes de ir para a próxima pergunta, a Alessandra Menezes falou aqui, boa noite, exatamente isso, homens e mulheres são diferentes e ok, isso não quer dizer que um é melhor do que o outro. E aí eu aproveito para dizer o seguinte, gente, vocês podem fazer as perguntas, tá? Que vocês quiserem, a gente vai, no final, vai fazer um compilado, vai deixar uns 10 minutos para a Gabriela responder. A gente só não vai jogar aqui no meio para a gente não quebrar o ritmo das perguntas. Na hora que você falou das mulheres sensíveis, eu lembrei de uma coisa que, né, eu quase achei que você fosse falar isso, porque muitas mulheres falam, desculpa, mas hoje eu estou na TPM. Né? Quantas vezes a gente ouve a mulher dizer que porque está na TPM, ela se dá o direito de estar mais sensível, de chorar, ou de dar uma bronca, ou perder o controle, né? Uhum. Então, a gente tem que fazer também, eu acho que a gente tem que fazer um exercício nosso também, porque às vezes a gente também compra essas coisas inconscientes, começa a falar por aí. E essa coisa da multitarefa é uma das na minha aula eu fiz um curso de neurociência, né, onde estava se explicando que isso não existe, né, que na realidade todo mundo, quando passa de uma tarefa para outra, muda uma posição do cérebro e você vai e volta, e que tanto homens como mulheres têm a mesma capacidade de ser multitarefa. Mas, de novo, a gente se acha multitarefa, porque aí a gente cuida do filho, do periquito, do papagaio, É porque a gente exercita isso, né, Cris? Talvez porque a gente exercite isso mais. Não significa que a gente faz tudo muito bem ao mesmo tempo, não. Eu acho até que não, acho que você tem razão. Mas eu acho que é por isso, a gente exercita. A gente consegue fazer, não significa que a gente faça bem. Então, tá bom. Então, quais são as verdades para você? Sobre uma mulher em uma posição de liderança. O que é verdade? Acho que o que é verdade, eu acho que eu falei um pouquinho disso lá no início, mas eu posso me aprofundar. Eu acho que o que é verdade é que ninguém sabe tudo, nunca. Eu acho que a gente, não importa a posição de verdade que você está, mas isso é muito importante na cabeça de um líder, é não achar que chegou lá e que acabou. Na verdade, é um processo constante, aprendizado é para a vida, né? Eu lembro que quando eu, na época ainda de vestibular, e assim, eu nunca cogitei na minha vida, pensei em ser médica, mas uma das coisas que eu pensava assim, nossa, um médico, ele tem que estudar a vida inteira, né? A vida inteira, porque a medicina, ela evolui de tal forma que o que ele aprendeu na faculdade, sei lá, em 1990, quando chegar em 2030, imagina, mudou tudo. A medicina evoluiu, não se corta mais, faz operação com câmera, né? Enfim, quantas coisas evoluíram. Então, assim, um médico não pode parar de estudar nunca. E a verdade é que eu acho que ninguém pode parar de estudar nunca. Então, você está sempre aprendendo. Eu acho que E um líder, ele aprende com outros líderes, ele aprende lendo muito, ouvindo muito, ele aprende muito com a sua equipe. Eu acho que a equipe que ele lidera é a maior fonte de aprendizado que ele tem no dia a dia. Ele aprende ouvindo feedback, aí quando eu falo de feedback é de todos os lados, porque entendendo que a sua equipe tem pessoas muito diferentes de você, que valoriza coisas diferentes de você e que tem capacidades diferentes de você. E que essa é a grande beleza, eu acho, de um líder, sabe? Conseguir enxergar dentro daquela equipe, essa pessoa é melhor nisso até do que eu.
essa pessoa não é tão boa nisso, mas essa pessoa pode cobrir ela nisso. Mas, em compensação, ela tem algo aqui que ela faz melhor que qualquer um. Então, essa equipe junta consegue ter resultados bons. E eu acho que isso o líder ele só consegue fazer se ele está disposto a ouvir e se ele está disposto a aprender todo dia, sabe? E é isso, eu acho que aprendizado é por todos os lados. Por exemplo, a gente aqui nessa live, a gente aprende um monte de coisa. A gente aprende com quem está ouvindo, com quem vai fazer as perguntas. Eu aprendi muito com você, Cris, como minha chefe. O que a gente troca aqui, eu não sabia dessa pesquisa agora que você comentou, né, Eileen? Eu acho que a gente e assim, eu vou me informar sobre ela depois, porque é assim que a gente vai evoluindo, né, e vai se tornando melhor. Eu acho que essa é a maior verdade, que é da vida, né? A gente está falando aqui de liderança profissional, mas isso é para a vida, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos pais. A gente precisa estar... A gente tem que ser um ser em constante evolução, em constante aprendizado. Uhum. A Flávia Fidelis está aqui dizendo, sensacional, estamos em constante aprendizado. Que maravilhoso isso, né? E nunca é tarde. Vou ouvir essa fala. Nunca. E uma das coisas, por exemplo, que aconteceu comigo, eu me mudei para os Estados Unidos, eu tinha 45 anos, né? E foi um recomeço. Eu comecei em outra área, numa empresa, num modelo de empresa, né? Numa indústria que eu nunca tinha trabalhado antes, numa outra língua, sem nenhuma referência, como você falou no início, Cris. Eu não era a Gabriela da Macan, eu não era a Gabriela que todo mundo conhecia no Brasil, sabe? É uma pessoa nova que está entrando aqui, que tem um sotaque carregadíssimo, né? A primeira, eu costumo brincar que outro dia eu entrei num médico aqui, é só um parênteses, e o médico entrou na sala, eu falei, hello, ele falou, você é brasileira? Eu falei, não. Já? Né? Hello, eu estou aqui há 5 anos, o hello ainda está tão evidente, mas é isso, você se sente, é um recomeço, e eu novo momento de vida, eu tenho que aprender, eu preciso aprender, porque isso vai ser muito importante para mim, independente do cargo que eu estou ocupando, que eu vou ocupar no futuro, que eu ocupei no passado, eu preciso continuar aprendendo, como ser humano, sabe? Uhum. Muito bom, Gabriela. Eu acho que você trouxe esse elemento que é fundamental para todos, né? E a gente está num momento, eu vejo, de transformação, né? De redefinição, né? De desconstrução do jeito como a gente aprendeu que as coisas deveriam ser, do que é, né? O aceitável ou não. A gente está nesse momento de rebuliço e a gente tem que estar aberto a aprender mesmo, né, com essa troca. Eu estou vendo aqui a Alessandra Menezes, que fez também um comentário. Trabalhei em um cargo de chefia como assessora jurídica da Força Aérea e nunca deixei a sensibilidade feminina mostrar fraqueza para os meus chefes, predominantemente homens na FAB. Fato é que os chefes gostam de usar a TPM quando nos colocamos de forma mais incisiva, ou seja, nem sempre são as mulheres que usam a desculpa da TPM, muitas vezes são os homens que usam para esconder a nossa força. Então, é interessante esse depoimento também. Muito. Eu costumo brincar, por exemplo, eu nunca usei nunca usaram comigo a TPM como desculpa. Eu costumo dizer, gente, realmente, nesse específico assunto, eu não tenho TPM. Isso é uma maravilha, né? Então, assim, quando eu estou brava, quando eu estou irritada, quando eu perco um pouco o controle, é porque eu perdi mesmo, é porque aquilo me incomodou. Não tem absolutamente nada a ver com o meu período do mês. Mas isso é muito particular. Porque varia também, né? Varia. Sem dúvida. E é verdade, gente. A gente pode estar mais sensível em alguns momentos da vida. Nesse sentido, eu acho mesmo que o homem é diferente da mulher. O fato dela estar um pouco diferente naquele momento do mês dela não faz dela uma melhor profissional, não faz dela uma pior profissional. Ela tem hormônios no corpo dela naquele momento.
E é isso, ponto. Não tem que ser discutido, não tem que ser colocado na mesa de forma nenhuma. Uhum. E eu me lembro, porque a gente aqui já está nos 50, né? Então, assim, quando eu era novinha, que eu entrei no mercado de trabalho, tinha um livro chamado Complexo de Cinderela. E eu li esse livro, eu devorei esse livro. Uma das coisas que o livro falava é que a mulher quer ser respeitada como os homens, mas ela não pensa duas vezes em chorar no trabalho para comover e sensibilizar e fazer o papel de vítima, e todo mundo pega leve com ela, para a gente não chorar no trabalho. E hoje isso é tão retrógrado, né? Isso é tão assim, o chorar no trabalho, se emocionar, é uma realidade para os homens e para as mulheres e para os homens, né? Assim, eu tenho um marido chorão, mas a gente tinha que dar uma de durona, né? A Alessandra falou, e na FAB teve que, né? Segura a onda para não ter que ficar Imagina esse ouvindo. ambiente de trabalho, que difícil. Eu acho que é isso, né? Também, assim, ouvindo, né? Que mulheres têm que dar uma de durona, se elas não são, né? Porque, assim, de repente é um aspecto da personalidade da mulher ser durona, e tudo bem, né? Tem mulher que não chora, tem mulher que é durona, mas tem outras que são sensíveis, assim como vão ter homens sensíveis. Eu acho que, assim, eu acho que o que está vindo um pouco na discussão é da gente se permitir ser o que a gente é, né? E tirar o melhor disso, né? Do jeito que a gente é. Continuando aqui, né? Que dilemas ou desafios, Gabriela, você acha que são específicos, né? De uma mulher em posição de liderança e que ela tem que enfrentar na carreira dela? Eu acho que talvez seja continua sendo, eu acho que já era e eu acho que continua sendo, ser ouvida e respeitada, né? Quanto às suas ideias, quanto aos seus o seu ponto de vista. Eu acho que, assim, entender que ainda não chegamos lá nessa equidade, mas que vamos chegar, é um processo. Eu acho que tem um bom exemplo. Eu gosto de usar o exemplo de esporte, porque eu acho que ele é universal, todo mundo entende, ele é muito fácil. O futebol, por exemplo, é um esporte que ele é predominantemente masculino. As redes de televisão, elas disputam a transmissão, pagam fortunas para a transmissão do futebol masculino. Por quê? Porque é uma audiência enorme, ainda é uma audiência enorme na televisão aberta. Se pensar que você tem hoje N tipos de acesso a conteúdo, mas ainda é uma audiência enorme na TV aberta. E uma vez que você tem uma audiência enorme, você tem anunciantes, você tem dinheiro. É basicamente uma coisa muito simples, é uma matemática muito simples. Mas a gente vê o futebol feminino crescendo, né? E a gente vê algumas atletas femininas, principalmente do futebol feminino americano, que é um time com muita evidência. Você vê elas brigando muito por salários iguais aos salários dos jogadores masculinos. E aí, se você pensar assim, vamos falar do futebol, porque o futebol, assim, o campo de futebol, ele é igual. Ele é do mesmo tamanho para homens e para mulheres. Homens correm mais rápido, mas o campo de futebol é do mesmo tamanho. O tempo do jogo é o mesmo tempo para homens e mulheres. O tamanho do gol, os homens são mais altos, né? Mas o tamanho do gol, ele é igual, tanto para homem quanto para mulher. Só que, assim, vai levar um tempo para as pessoas terem um interesse no futebol feminino, porque é uma questão cultural, vai demorar. Já está hoje muito melhor do que foram alguns anos atrás, quando nem se falava no assunto. Se você hoje der um Google buscando o maior recorde de público no estado de Wembley, o que vai aparecer foi a última partida da Eurocopa Feminina.
tem um recorde de público no estádio da Inglaterra, mais do que o último jogo de futebol masculino que teve lá. Então, assim, é um processo. Hoje, essa jogadora feminina, ela não ganha o mesmo que o jogador masculino, porque não tem audiência ainda, e não tem anunciantes ainda, e não tem gente interessada para isso. Mas está muito melhor hoje do que estava 5 anos atrás, que estava 10 anos atrás, que estava 1 ano atrás. Então, eu acho que é a gente entender que, e talvez daqui a 10 anos, talvez o feminino seja melhor que o masculino, talvez não tenha chegado ainda, talvez, não dá para prever isso, mas é que a gente tem que entender que é de pouquinho em pouquinho. A gente olha para o nosso mercado de trabalho corporativo, a gente está dentro dele, a gente vê, eu vejo essa movimentação na Disney, eu vejo, é isso, 50% dos cargos de liderança está na mão das mulheres, mas a gente vê que tem um longo caminho. Quando a gente vai no esporte tipicamente masculino, a gente vê isso claramente. Então, eu acho que é isso, a gente tá nesse processo de evolução. Muita coisa depende exclusivamente da gente, do que a gente compartilha, o que a gente divide com outras pessoas ao nosso entorno, das empresas que a gente viveu, dos nossos funcionários, de gente acima da gente, dos nossos pares. E muita coisa não depende exclusivamente da gente. É um mundo que a gente tem que ir respirando e a gente vai carregando junto, sabe? Acho que é isso. É isso mesmo. É cultural, né? É por isso a importância desse papo que a gente está tendo aqui, para que a gente traga luz para as coisas que a gente faz no piloto automático e não para pensar que, cara, por que eu fiz isso, né? Aqui na Polônia, eu fui numa dermatologista. E aí eu entrei na sala e tinha uma mulher linda, com uma roupinha meio mini saia, salto alto, e eu entrei e falei, então, eu tenho consulta com a dermatologista, vim aqui fazer um registro. Ela falou, eu sou a dermatologista. E ficou um mal-estar horrível, porque eu, na realidade, achei que ela era recepcionista, porque normalmente você primeiro para na recepcionista e depois vai para a médica. Mas eu fiquei pensando o quanto eu também, quando olhei aquela mulher deslumbrante na minha frente, eu também, não na mesma hora, falei, é a menina da recepção e não a médica, sabe? E é muito ruim você ter essa consciência, mas a gente também tem que fazer a nossa meia-culpa e dizer, cara, a gente também contribui um pouco para essas... Lógico. É desconstruir isso também, né? Desconstruir. E falando de desconstrução, né? Você é mãe, né? E você teve filho trabalhando, você grávida e tudo, né? E aí tem aquele famoso momento em que o filho fica doente, ligam da creche, e aí você tem que sair do trabalho para buscar na creche para levar para o médico, né? E aí acontece... Assim, quando a mulher, normalmente, né, assim, quando a mulher sai para levar o filho ao médico, caraca, né, vida pessoal está sempre, né, família primeiro. Mas quando o homem faz isso, normalmente... Ah, que fofo esse pai. Né, exatamente. E a pergunta que vem é isso, como é que fica a sua vida pessoal, né? Você como líder no trabalho e líder dentro de casa, como é que você coordena essas lideranças aí? Olha, eu acho que eu coordenei muito mal durante muito tempo. Eu acho que eu perdi muita coisa da infância dos meus filhos. Eu acho que eu não fiz nenhum mal a elas. Eu acho que quando eu estava. Eu acho que elas cresceram vendo uma mãe que trabalha e que gosta do que faz. Eu acho que elas sentem orgulho de ter uma mãe assim. Mas eu acho que eu perdi muita coisa delas. E eu acho que eu me cobrava muito da minha presença no trabalho, porque eu achava que no trabalho não iam entender a minha ausência, e que em casa sempre entendem, sabe? E isso é claramente um erro meu do passado. Então, o que eu acho é que, da mesma forma que os ambientes de trabalho estão buscando essa equidade ela tem que existir dentro de casa também. Porque se você, dentro de casa, você não tem a equidade de tarefas, a equidade de responsabilidades, não dá para ter só no trabalho. Você pode estar 50% no trabalho e 50% na sua vida pessoal. Se é essa, você pode estar 80, 20, 80, 30, 70, não importa. Mas, assim,
a sua carga também em casa, ela também tem que ser dividida. É uma evolução dos dois lados. Então, quando você consegue dividir muito bem em casa também, eu acho que fica mais fácil compensar as duas coisas, né? E, de novo, é desmistificar essa coisa de que é isso. Ah, que legal, aquele pai ajuda. Não, aquele pai não ajuda, gente. Ele é pai. Ele faz o trabalho dele. E eu, como mãe, faço o meu trabalho. E eu demorei a perceber isso, assim, como em relação ao trabalho. Eu achava que eu, como líder, eu tinha que estar ali, eu tinha que ser o exemplo para as outras pessoas. Eu não podia deixar na mão de alguém ir embora. Então, eu não acho que eu soube fazer isso muito bem no passado. Mas, assim, de uns anos para cá, é absolutamente muito bem resolvido na minha cabeça. Não tem a menor possibilidade da minha vida profissional ser maior que a minha vida pessoal. A menor. E aí, hoje eu estou num país que isso também ajuda. Ajuda porque não só a gente não tem o suporte extra, né? E aí, quando eu falo de suporte extra, assim, eu não tenho uma babá. Minhas filhas já estão mais velhas, né? Mas, assim, eu vejo de amigos meus, amigas minhas que moram aqui. Não tem o suporte dos pais que moram por aqui. Não tem o suporte de uma babá, de uma empregada, de uma amiga que pega na escola porque você não conseguiu ir. Não tem. Então, assim, existe também muito mais respeito em relação à vida pessoal. Se você não sair do seu trabalho no horário para pegar o seu filho na escola, o seu filho vai ficar na escola. Não tem uma pessoa para pegar ele. Então, eu acho que, de alguma forma, quando a gente... Eu lembro que muita gente pensava assim, o americano trabalha pouco. Eu tinha essa visão muito equivocada no passado. Não, ele trabalha dentro do horário de trabalho dele. Isso não é trabalhar pouco, né? E se tem alguma coisa, talvez a única coisa que eu consigo enxergar de positivo que a pandemia trouxe, foi entender que muito mais importante do que o tempo que você está sentado em frente ao computador são as entregas que você faz. Eu acho que, pelo menos hoje, a empresa que eu trabalho pensa assim, e eu acho isso é uma evolução que talvez aconteceria em 30, 50 anos e aconteceu em 1 ano e meio. Entender que, assim, você não precisa entrar no trabalho de 9 às 6. Você chega a hora que você quer, você vai embora a hora que você quer, você não vem. Você vem 2 dias, você vem 3, você vem nenhum. Seu trabalho está sendo entregue, a gente está cumprindo as metas, porque, no fundo, é uma empresa, ela quer lucro no final, enfim, mas você está fazendo o que você tem que fazer? Então, tudo bem. Ninguém precisa controlar a sua vida, sabe? Você tem que controlar. Muito bom, Gabriela. E agora eu queria que você comparasse um pouco o início da sua carreira com agora. O que você percebe de avanços que já foram ocorrendo, né? Nesse ambiente. Você está numa empresa que é um ponto fora da curva, né? Porque para estar 50% mulheres e 50% homens em posição de liderança, quando a estatística mundial não é essa... Então, já é um pouco fora da curva. Mas o que você percebe, né, que acontecia no passado e que agora, né, tem uma evolução? Eu estou aqui nos Estados Unidos há 5 anos e meio e nessa empresa há 3 anos. A verdade é que não é um assunto muito pauta aqui. É uma coisa que, tipo, é uma realidade. Não se fala muito nisso. A pauta hoje... Aqui, não que eu esteja alienada, eu vejo essa pauta muito na América Latina, mas a minha vida hoje, a pauta aqui está muito mais na diversidade, na inclusão, e, obviamente, mulheres estão dentro da diversidade e inclusão também, mas é com um foco muito mais amplo do que só na equidade de gêneros, né? Masculino e feminino. Então, eu acho que evoluiu muito. Aqui, o que eu vivo hoje é uma realidade 50-50. Mas eu acho que evoluiu muito. A gente não pode olhar para 20, 30 anos atrás e achar que a gente não evoluiu. Eu acho que só do assunto, só disso ser assunto, as pessoas terem percebido isso, se falar sobre isso. Eu vi mulheres grávidas e crise, eu não sei se você lembra, mas eu vi
2 mulheres grávidas serem promovidas. Grávidas serem promovidas. Há quanto tempo tem isso? Em 1900, sei lá. Eu fui uma delas. Na gravidez da Mariana, uma das gravidezes. Não se falava nisso, né? Nisso, mas olha só. Quem foi essa pessoa que te promoveu grávida? Foi um homem, né? Então, olha só, a gente, de alguma forma, lá atrás, já essas pessoas foram mudando, né? Essas pessoas começaram a mudar esse cenário atual. E hoje a gente vai mudar um pouquinho do cenário para daqui a algum tempo. Eu acho que é isso. Então, essa pessoa, ela não pensou, eu vou promover a Cris grávida porque eu quero ter mais mulheres líderes do que eu... Não. Falou, a Cris merece ser promovida. Ela está grávida, é um momento só da vida dela. Mas essa é um super marco, né? Um super sinal, um super... de que tem alguma coisa. Esse homem aí já tinha uma visão de que a capacidade da Cris era muito maior do que o fato se ela era homem ou se ela era mulher. Então, eu acho que é isso, acho que mudou muito. E eu acho que vai continuar mudando muito ainda. Não é um processo com começo, meio e fim. Marilena Geada, que trabalhou com a gente, está dizendo que ela também foi uma das que foi promovida grávida. Né? Eu acho que a gente trabalhava... Era uma empresa tão legal que até hoje, né, anos depois, a gente tem um grupo que todo mundo se fala, porque eu acho que essa cultura ela já estava lá, né? Eu não sabia da Lena, eu sabia de você, e eu lembro de uma pessoa na Coca-Cola. E eu me lembro do nosso chefe também chegando para mim e dizendo, olha, seu salário como diretor é inferior ao dos diretores, mas eu vou te equiparar. E você vê a evolução, né? Eu nem sabia disso e fiquei muito grata. Eu não fiquei nem assim surpresa, tipo, que absurdo. Eu fiquei, não, muito obrigada, né? Assim, a gente tinha uma mentalidade um pouco diferente, né? Ô, Gabi, você já falou de muitas coisas, né? Dessa evolução do que vem acontecendo. Mas você tentando aí nos Estados Unidos, nessa empresa que já é 50-50, o que você acha que os gestores aqui no Brasil podiam mudar, né, com base da tua experiência aí, para que tivesse uma maior equidade Isso. entre mulheres e homens, né? Fora assim, o fato de contratem mulheres e para a posição de liderança. E o que mais que cria esse ambiente propício para que exista uma paridade entre homem e mulher? Eu acho que não tem assim, não tem um guia, né? Acho que não tem um guia assim do to do e not to do. Eu acho que talvez tenha de not to do. Eu acho que pensando bem, né? Pensando bem, acho que not to do deve ter um guia assim. Mas eu acho que tá aberto, sabe? É ter a cabeça aberta. Não pensar. Isso não deveria ser. A verdade é que isso não deveria ser uma pauta. Uma pessoa, quando vai contratar uma outra pessoa, ela tem que contratar pela capacidade daquela pessoa, né? Pelo currículo daquela pessoa, se aqueles skills estão dentro do que o cargo pede. Se ele é homem, se é mulher, isso não deveria. A gente não deveria nem saber. Essa é a grande verdade, né? A gente deveria ver um currículo sem ver se quem está atrás ali é um homem, é uma mulher, se tem 20 anos, se tem 30, se tem 50, se tem 55, se tem 60, porque a idade também não deveria influenciar numa contratação. Então, acho que dar menos cara e olhar mais o conteúdo que todo mundo tem para oferecer. E, eventualmente, vai ser escolhido um homem em vez de uma mulher, mas não porque ele é homem, mas porque a capacidade daquele currículo daquela pessoa para esta função é mais adequada. Isso pode fazer com que a empresa seja 60 homem e 40 mulher. E está tudo bem. Eu acho que ser 50-50 é uma meta, mas, assim,
Se coincidentemente aquela empresa hoje tem mais líderes masculinos do que femininos, não significa que aquela empresa também está errada. Talvez para aquela capacidade técnica ali encontrou-se naquela pessoa, e por acaso aquela pessoa é um homem. Então, eu acho que não sei, talvez desconstruir mesmo, sabe? Tirar desmistificar os nossos preconceitos, que a gente tem também, não são só os homens, né? Eu acho que é isso, não tem muito uma regra. O pessoal tá ativo aqui no chat, né, Cris? Eu ia falar, Milena Moraes falou, tive o prazer de ter a Gabriela como gestora e a sua inteligência, sensibilidade e maneira de conduzir os desafios do dia a dia sempre foram muito inspiradores para mim. Gabi é uma líder exemplar. Te adoro, Mi. Minha Mi também é espetacular. Então, vamos ler mais, Milim? Como é que você acha? Eu acho que vale a pena. Posso ler um também? Lógico. Do Anderson. Na empresa que trabalho, tiveram 2 contratações de mulheres grávidas nos últimos 4 anos. Elas estavam por volta dos 6 meses. Olha só. Isso é sinal de mudança, né? Sim. A gente não deveria se surpreender. A gente ainda se surpreende. Eu acho que quando a gente não se surpreender com uma notícia daí dessas... a gente superou essa, né? Mas é que a gente ainda não superou. A gente ainda não. A gente acha isso muito legal. Que bom, tudo bem, a gente está no caminho. Agora, a Cláudia Horta levantou uma coisa interessante aqui, né, gente? Acho que para a gente conseguir um mínimo de igualdade, os homens deveriam ter licença paternidade do mesmo jeito que as mulheres. Se não me engano, tem um país europeu, acho que é a Suécia, que os homens são obrigados a sair quando são pais. Sim. E aqui, e tem muitas empresas, isso eu acho que em alguns lugares independe do país. Tem algumas empresas que os homens têm licença paternidade. Na Disney, os homens têm licença paternidade. E eles podem tirar em até o seu filho completar 1 ano. Então, o que muitos pais fazem é que as mulheres tiram nos primeiros... Eles não tiram juntos. Porque a mulher tira nos primeiros meses, que de fato, isso é a natureza, a mulher precisa amamentar, a mulher, né? Ela tem uma coisa física ali que depende muito mais dela. Uhum. E normalmente, quando a mulher está voltando para o trabalho, o homem tira. Então, ele consegue ficar mais tempo com o bebê em casa e a mulher volta menos culpada, menos dor. Então, porque esse é outro ponto, né? A culpa. Esse culpa é uma live inteira. Essa é uma live inteira, exato. Quer ler da Cíntia, Amelie? Sim. A Cíntia, ela está colocando aqui boas reflexões. Meninas, estamos numa trilha de evolução, com um caminho já percorrido, mas muito a percorrer ainda. É isso. Cíntia, eu quero um dia... Eu não quero ler notícias de mulheres que são promovidas grávidas. Tipo isso. Tem que ser uma coisa muito normal, muito comum. A gente não tem que se surpreender com esse tipo de coisa. Mas a gente está no caminho. Pô, muitas evoluções. Vamos retomar um pouco? Posso ler mais 2 aqui? Marisa Junqueira, com certeza, Gabi, a licença maternidade deveria ser para os 2, é melhor para toda a família. Leonardo Batalha, concordo muito, hoje sou gestor de uma empresa e nunca uma contratação foi pautada em gênero ou idade, mas sim por ter ou não o perfil e as habilidades necessárias para lá. Léo Batalha. Oi, Léo. E a Milena aqui colocou aqui no Nubank a licença paternidade de 4 meses. Bacana. É isso, mas a gente fala um pouquinho disso, né? A gente tem que ter esse equilíbrio em casa também, porque a gente cobrar esse cuidado só na vida profissional não funciona. E aí, para a gente terminar, Gabriela, né? Que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que desejam chegar a posições de liderança ou que estão numa posição de liderança? Olha, eu acho que para as que desejam chegar,
Eu acho que a liderança não tem que ser o objetivo. Eu acho que a liderança é uma consequência. É uma consequência do que você viveu, do trabalho que você fez. Tem gente que vai chegar muito rápido, tem gente que vai demorar anos, tem gente que talvez nunca chegue. Isso não faz de um profissional melhor ou pior. Eu acho que tem que ser uma consequência do que você realizou. A liderança não pode ser como eu quero ser famoso, mas você quer ser famoso fazendo o quê? Né? Você tem que ser famoso como consequência de algo que você fez. Eu acho que a liderança é mais ou menos por aí também. Então, eu acho que é um pouco de tudo que eu acho que a gente já falou, sabe? É ter a mente aberta, é estar pronto para ouvir críticas, ouvir coisas boas, ouvir coisas ruins, entender que há sempre caminho para aprendizado, há sempre caminho para evolução, e que uma vez que você chegue lá, o topo nunca é o topo, nunca. Mesmo o presidente de uma super empresa, ele tem os acionistas acima dele. Então, assim, a liderança ela nunca pode ser o foco. Ela tem que ser parte de um processo. E é isso, é aprender sempre, continuar aprendendo, estar aberto para continuar aprendendo. Acho que esse é o meu mantra. Uhum. Ótimo, ótimo mantra, né? Para os dias de hoje, não, melhor impossível. Então, gente, eu gostaria de dar alguns avisos aqui para a gente encerrar a nosso encontro de hoje, né? Lembrando que amanhã continua, porque a gente está numa programação que vai até quinta-feira. Então, amanhã nós vamos ter ao meio-dia Raquel Sampaio, uma outra convidada que vem também falar um pouco da sua experiência, né? A gente está numa semana de coleta de experiências, de narrativas, né? De compartilhar vivências com essas mulheres que aceitaram esse convite. Também gostaria de avisar que a gente está, eu e a Cris, para lançar um programa de coaching de grupo para mulheres líderes. Então, quem quiser saber mais a respeito disso, fica aqui o convite de me acionar ou acionar a Cris no privado, através de mensagens, e a gente coloca mais informações para vocês, né? Desse programa, que foi pensado justamente para a gente compartilhar e ter um momento de reflexão em grupo com pessoas que têm os mesmos desafios, né, ou desafios semelhantes. Gostaria muito de agradecer você, Gabriela, pelo seu tempo, né, por tanta informação, reflexão que você trouxe. Imagina, eu que agradeço. E, Cris, não sei se você está acompanhando o chat, porque está bombando aí, se você quiser ler mais alguma coisa antes da gente fechar. Que é 1h03, né? A gente está tentando respeitar o tempo, mas assim, a Cíntia traz que a head do RH do Facebook, Meta, falou recentemente numa live que nunca promoveu e contratou tantas mulheres grávidas recentemente. Marisa Junqueira está muito feliz de ouvi-las, estamos em constante evolução, o aprendizado não para nunca, parabéns. Margarida Graúdo, muito bom estar aqui ouvindo vocês. Marilena, parabéns às mulheres líderes, adorei conhecer Melim, Gabi, Rivera Cris. Gabi, muito obrigada, foi muito legal, muito bom. Foi mesmo, foi ótimo. Foi muito bacana, adorei também. Então, gente, eu adorei, muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada a todos aí. E obrigada particularmente aos homens que vieram e participaram, né? Exatamente. Muito bom, meninos, muito bom. Eu ia sugerir uma coisa, se alguém tiver ainda alguma pergunta e quiser fazer um comentário, acho que pode fazer lá no seu post, Melim. E a gente pode manter a conversa. Pode continuar e a gente responde depois. Isso. Boa ideia, sensacional. Então, tá bom, gente. Muito obrigada. Obrigada ao Fábio, que está aí nos bastidores nos ajudando também, né? Isso aí. Obrigada, Fábio. Até mais.